Checando aqui as conexões, chegando aqui. Paulinho, vê se eu tô no ar direitinho. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, bem-vindos todos que estão entrando. Bastante gente entrando rapidamente. Hoje a gente tem uma convidada muito especial nessa terça-feira acinzentada, né? Cinzentada. Tempos difíceis. Tempos difíceis, mas a gente está aqui para conversar, para crescer, para aprender. Então a convidada de hoje trabalha com justiça. E ela trabalha seriamente com justiça, que aliás nem sempre é cumprida da maneira correta. E portanto ela está aqui porque ela luta por isso. A gente vai saber mais agora um pouquinho sobre Dora Cavalcante antes de chamá-la. A Dora é advogada criminalista formada pela Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco. Ela tem 27 anos de experiência nessa área criminal. Desde que ela se formou, ela atua em causas de alta complexidade, eu imagino, né? Advogado criminalista é fogo, enfrentando vários e enormes desafios. Depois de uma temporada como visitante do programa que se chama California Innocence Project, ela fundou e agora é diretora do Innocence Project of Brazil. Brasil. Innocence Project Brasil. Ela trouxe para cá, a gente vai falar sobre esse projeto que é muito interessante e que se dedica a combater essa questão muito grave de condenação de inocentes aqui no Brasil. Isso acontece muito. E depois que a pessoa ficou presa não sei quanto tempo, é que vão descobrir que ela é inocente, aí já está tudo avariado, né? O psicológico, o físico, a vida arruinada. E a Dora se dedica também a esse projeto. Ela é conselheira também do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, chama IDDD. É uma instituição que ela ajudou a fundar e que ela presidiu entre 2002 e 2007. Dora trabalhou muito tempo, por quase 10 anos, com o ex-ministro Márcio Tomás Bastos, que era um dos mais famosos criminalistas deste país. Eu conheci bem o Márcio Tomás Bastos, era realmente uma figura fascinante. Ela é sócia fundadora do escritório Cavalcante, Sion e Salles Advogados. Tem uma grande atuação em casos que envolvem cooperação internacional. Aliás, ela vem merecendo destaque por causa disso em publicações internacionais. E hoje em dia a Dora vem se dedicando, isso eu gostei muito, hein? A fortalecer a presença feminina na advocacia criminal. Isso é muito importante. Bom, motivos não faltam para eu ter convidado a Dora Cavalcante para conversar comigo hoje. Vou convidá-la a entrar. Aqui, o convite já foi. Aguardando. Dora! Oi, Joyce, como vai? Tudo bom? Tudo e você? Tudo ótimo. Nossa, bem eu assim? ouvia falar tanto em você, tanto, mas eu não te conhecia. Aí, por coincidência, eu estava assistindo a abertura do Fantástico domingo e foi toda com você. E eu tenho um filho que é criminalista. E aí, eu sei que ele te conhece, né? Aí eu falei, Fábio, a Dora é assim, assim. Eu mesma saí correndo, eu não sabia que ia abrir o Fantástico, então foi aquela emoção. Eu estava compenetrada no computador, uma amiga começou a mandar o WhatsApp, eu falei, olha, ela começou. Mas foi emocionante para a gente também, quando termina um caso como esse e dá tudo certo, é uma sensação indescritível, assim, a gente fica muito empolgado e com vontade de já entrar nos outros casos.
Sim, porque esse é um problema muito grave no Brasil, né? Os não julgamentos, né? Sem prova, sem. Bom, a gente vai falar disso já já, tá? Vamos Tá começar bom. falando. Dora, a gente chegou a se conhecer quando você trabalhava com o Márcio? Chegou, é que eu era assim, eu entrei lá estagiária, Menina, né, Joyce? Você vai lembrar que eram 2 andares o nosso escritório. O Márcio ficava no andar de cima, onde era tudo bonito para os clientes, só com a secretária dele. Aí você descia uma escadinha e estava lá no nosso pedaço. Mas eu lembro de você, porque você era muito querida por ele. Então eu lembro bem. Mas é isso, eu sou mais tímida, eu sou mais recolhida na minha atividade profissional. você é tímida, recolhida, porém, né? Cumpridora, cumpridora. Dora, antes de mais nada, a gente tem muita gente aqui que acompanha as nossas conversas e que, como eu, é porque no meu caso eu tenho um filho criminalista, mas o que exatamente faz um advogado criminalista? O que são crimes? O que é mais recorrente nesse mundo desses crimes? Que crimes são esses? E que tipo de clientes mais procuram você como criminalista? Joyce, você pode cortar minha palavra se eu começar a falar demais, mas a pergunta é ótima, né? Até A gente porque tem 1 hora para falar aqui, tá? eu gosto muito de conversar com os alunos. Uma parte bacana do nosso projeto é justamente trabalhar com quem está na faculdade, né? Ainda está se definindo, porque a faculdade de Direito ela é muito ampla, né? Quando você vai escolher a sua área, né? Buscar a sua vocação. Eu lembro bem, quando eu migrei do societário, do comercial, onde eu fazia o estágio, e comecei a estagiar no Márcio, para mim foi assim, amor à primeira vista, sabe? Me encontrei muito profundamente nessa área. Mas o que é o crime? Crime é tudo que está definido no Código Penal e nas leis especiais como tal. Então, quando a gente pensa, às vezes as pessoas falam, mas você defende, você advoga em todos os tipos de causa, em todos os tipos de crime? Sim, eu até acho que existe uma... Para o advogado, eu sou uma advogada gema, né? Eu gosto do contencioso, eu gosto de ir ao fórum, eu gosto de despachar, eu faço tentação oral, audiência, eu vou à delegacia, eu vou ao presídio. Então, essa é a minha rotina. A pessoa tem que gostar muito do contato humano. Claro que é uma área muito tensa, porque você vai ter uma empresa que não recolheu os seus impostos em dia. Será que ela não fez isso porque ela estava sonegando? Será que ela não fez isso porque ela não tinha condições de fazê-lo? Será que a lei não era clara? Né? Esse é um exemplo do crime, dos crimes tributários. Mas também, muitas vezes, nós vamos receber no escritório, é sempre aquela antecipação, quando você vai ouvir um relato de alguém que está nessa situação de acusado ou de investigado, pode ser uma coisa extremamente vexatória, constrangedora, e a advogada criminalista, o advogado criminalista, ele tem que ter esse coração aberto, esse ouvido amplo para acolher aquela versão, né? Esse é o nosso trabalho, é o de levar a versão da pessoa que está sendo investigada ou acusada, já denunciada formalmente, para o processo, né? Trazer a verdade daquela pessoa. Então, é um trabalho muito instigante, muito próximo. Se estabelece uma relação bem pessoal na área criminal como regra. Com o cliente, com o réu? Com o cliente, com o réu, com a ré, né? Quando você pergunta quem mais te procura, lógico que no universo do escritório, né? Eu tô nisso há muitos anos, a gente atende, mesmo quando eu atendo uma empresa, né? Então é um caso de formação de cartel, é um caso de divulgação de informação privilegiada. A gente pode pensar em crimes chiques, mas no limite, Joyce, é uma pessoa, sabe? É a diretora de negócios, é o diretor de relação de investimentos, é uma coisa personalíssima. Então, a relação de confiança que se estabelece, que precisa ser muito bem cuidada, muito trabalhada, né, nesse espaço de confidencialidade do cliente, da cliente com a sua advogada, é assim. Mas eu advogo, como você sabe, tanto no escritório, né, como no Innocence, como foi a vida inteira no IDDD, também nos outros tipos de casos. Lá no escritório, sim, a gente vai falar disso. Se envolve num acidente a gente de vai trânsito, falar. Né? Você falou uma coisa, quando eu falei réu, você falou ré também. Então, aproveito para te perguntar, você tem mais clientes homens ou mulheres?
Eu tenho mais clientes homens, muito mais, e eu acho que isso realmente ainda é o retrato de que no mundo que a gente vive, você é uma jornalista tarimbada, né, com a sua trajetória. Muitas vezes, quem senta na mesa para tomar decisões, né, ainda isso vai migrando. Eu acho que algumas empresas hoje já têm um desenho mais plural, Joyce, mas ainda é comum. Eu até adoro quando você está trabalhando com uma grande empresa e o meu contato é a diretora jurídica, né, que está na liderança daquele processo. Mas, em especial, quando a gente pensa nas grandes operações, nos casos mais intensos, você ainda tem um universo masculino na mesa de tomada de decisão. E, como tal, na hora de responder, né, uma hipótese criminal, uma acusação criminal, muitas vezes os clientes ainda são homens. Aí é muito comum no meu dia a dia estar numa mesa de reunião com vários, né? Você é a única mulher. Lá no meu escritório nós somos muitas mulheres, né? Então eu tenho 2 Ainda sócias bem. e um sócio, e isso vai. Hoje, o mundo da advocacia criminal é muito diferente daquele em que eu comecei a atuar. Então, você tem Sim. criminalistas hoje despontando com seus escritórios, com nome reconhecido, mas é um processo em evolução. Dora, qual foi o caso mais cabeludo que você enfrentou? Caso mais cabeludo que eu já enfrentei, puxa, é difícil, porque foram vários. Eu sou uma Fala advogada, alguns. vou dar 2 exemplos, tá bom? Casos que mobilizam, quando junta direito penal e o mundo do futebol, Joyce. Todo mundo para viver aquele momento. Então, posso dar aqui o exemplo de quando eu advoguei um caso notório, então não há problema ainda em dar o nome, para o Kia Jurabchian, que era um empresário que fez investimentos naquela parceria MSI Corinthians. Imagina o Eu mundo do lembro. futebol. Ele é russo, né? Não, ele era era russo, né? inglês apresentado como o iraniano, que já tinha até essa tá. barreira, que ele era assim, falavam com um certo ar pejorativo, né? Para aquele empresário, que ele é super bem sucedido, até hoje administra vários talentos do futebol, mas tinha o espião russo, tinha tudo que você pode imaginar. Eu já advoguei muito em casos variados do universo do futebol. Quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu tenho uma filha que está no 4º ano de Direito também, eu advoguei, isso ainda na época do Márcio, num caso tristíssimo, de um promotor de justiça que foi acusado de matar a própria esposa. Era o Igor? Promotor Igor. E durante essa ação penal, eu estava grávida. Então, o desembargador, que depois foi ministro do STJ, era uma pessoa maravilhosa, ministro Franciulli, já falecido, ele tinha essa preocupação que ele achava que eu estava sofrendo demais na ação penal, porque eu estava grávida, ele queria parar para fazer lanchinho, ele achava que o tema era muito pesado. Então, essas coisas folclóricas fazem parte do dia a dia da nossa profissão, né? E como é que é? Você falou que você tem 2 sócias. Não sei por que, para leigos, né, a gente acha que esse mundo do direito criminalista, a gente pensa em crimes. Não só crimes de colarinho branco, mas crimes. Claro. E que nem, sei lá, tantos que você deve ter tipo do Igor, né? Como é que é ser mulher nesse mundo do crime? Olha, Joyce, eu acho que ser uma mulher advogada tem uma série de obstáculos que o advogado talvez não encontre, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho também sobre como tá fácil administrar a vida na pandemia, né? Que não tá fácil para ninguém, quer dizer, é exato, né? Durante a pandemia surgiu um grupo. Eu brinco que está valendo como grupo de apoio, né? Além da terapia que as pessoas vão fazer na garagem, no seu carro, com medo no banheiro. Tem gente que se tranca no banheiro. Como é que eu vou falar aqui o que eu preciso falar sem ser ouvida dentro do apartamento, né? Mas, exato. Além disso, é muito bacana conviver com as outras mulheres e ouvir as dificuldades das mais velhas, das mais moças, né? Eu sou cinquentona, para mim, muita coisa que eu vivi lá atrás, hoje já está diferente. Mas é lógico, para eu contar... Muitos anos eu chegava numa delegacia da Polícia Federal para ver um inquérito à tarde e era comum ser recebida por um delegado sentado na escrivaninha lendo uma revista de mulher pelada, sabe? Tipo, era uma...
isso não é mais assim, né? Eu vejo, como eu falei, acho que as profissionais do direito vão lidar com as mesmas dificuldades de enfrentamento, questão de prerrogativa, questão, às vezes a gente tem esse conceito básico de que na justiça não há uma hierarquia, né? Magistrados, promotores, advogados, eles estão numa relação horizontal. Mas isso, você pode imaginar, às vezes no ambiente tenso de um caso, é mais complicado. Mas para a mulher, sempre sobra o comentário jocoso, né? Ah, é a coisa, puxa, como é nervosinha, como é descontrolada. Eu como é talentosa, como é eu tenho 50 sensível. anos e às vezes ainda falam, ah, mas a senhora sabia que a senhora ia vir de saia? Eu até gostaria, né? Falei, mas hoje em dia a minha roupa é super comportada, mas a pessoa se sente no direito de fazer uma observação. Ou então, ah, mas é um caso muito delicado, de estupro de vulnerável. A senhora é mãe, vai conseguir lidar com esse caso? Eu entendo que é um caso delicado e sensível para qualquer um, né? Para qualquer um, para qualquer profissional do direito que vai atuar no caso. Mas isso ainda existe e com frequência. E eu vejo que para advogada jovem, muitas vezes elas pedem dicas, conselhos, um colo de como lidar enfrentar com essa tudo situação. isso. É difícil, Difícil. Dora, como era trabalhar com o Márcio e o que foi que você mais aprendeu lá? Em poucas palavras. Em poucas palavras, o amor pela profissão. Para o Márcio, a advocacia, ouvir o cliente, essa etapa, sabe, de abraçar a angústia do cliente, se colocar no lugar do cliente, vinha naturalmente, Joyce. Eu não tenho, né, a elegância, a tranquilidade do meu chefe. Eu sou uma pessoa muito ligada no 220, né? Sempre tive essa coisa complementar. Mas eu tenho saudades dele todos os dias, né? Porque muitos anos depois eu já tinha meu próprio escritório, eu ainda tinha uma rotina de ir lá todo santo dia, de conversar um pouquinho, de pedir um conselho. E o Márcio tinha essa capacidade de respirar, acalmar, ouvir, né? E ele não julgava as pessoas. Ele tinha uma, assim, ele estava totalmente imbuído desse exercício de tolerância que deve ser a advocacia criminal. A maior discussão minha com meu filho é que ele pensa assim e eu sou passional. Eu falo, não, tem que prender, tem que fazer isso. Ele falou, não é assim, todo mundo tem direito a se defender. Porque, vamos supor, a audiência, as pessoas normais, a gente vê um crime, a gente já quer que o criminoso, antes mesmo de ter todas as provas, a gente já quer que vá preso, crucificado. E eu aprendi, por causa dele, todo esse bordado que é uma defesa ou uma acusação, como isso envolve tantas coisas que a gente não vê e que não sabe e que não percebe. O nome disso é pré-julgamento, né? A gente tem essa tendência. Se você está vendo um filme ou uma série, a gente sabe que aqueles elementos estão ali para você gostar do bandido, do mocinho, né, da heroína daquele filme. Conforme o caso é apresentado, a gente tem sempre que lembrar que nós estamos vendo apenas uma pequena parte, né, do que está ali. Mesmo nós, advogadas, acho que esse exercício do trabalho de você reinvestigar casos já julgados em definitivo, é uma escola muito grande, até para mim, que estou nessa aí há quase 30 anos que eu só faço isso, porque realmente você pode até entender que a pessoa tenha chegado a uma determinada conclusão, mas se você tem um espírito aberto para rever e reler, alguns elementos podem ter sido deixados de lado no caso, e que mudariam radicalmente, né, o destino daquela causa. Nos Estados Unidos, onde eu tive essa alegria de passar um ano, eles têm um nome para isso, que é o tal do Brady Violation. Que esse nome chique quer dizer o quê? Que às vezes chega uma informação na delegacia ou no Ministério Público que ela põe em dúvida a hipótese da acusação, Joyce. Para ser bem objetiva, tipo assim, cria um ponto de interrogação. Mas, para não dificultar aquela investigação que está em andamento, o processo que está em marcha,
deixa aquilo de lado. Né? E com isso você não abre a sua cabeça, você não examina as coisas na sua amplitude. Então, e mulher gosta dessa agenda do detalhe, né? A gente se cobra demais, eu acho, e eu vejo muito isso, as criminalistas aplicadas, né? Redobrando ali o estudo do caso, se preparando 1000 vezes. Eu brinco, quando dá errado, e dá errado, né? Dá certo, dá errado, dá certo, dá errado, assim é a vida. E a gente fica lá, ai meu Deus, o que eu podia ter feito diferente? Eu tinha que ter estudado mais. Dora, você... Vai. deixa eu te perguntar uma coisa, que às vezes você fala uma coisa no meio do caminho e eu quero voltar. Você falou quando a gente está vendo o seriado. Fala um ou dois seriados que envolvam crimes para a gente assistir, que você repute como uma coisa séria, boa. Boa, então vamos lá. Bom, o meu favorito de todos os tempos continua sendo The Good Wife. Que já você assistiu The Good Wife, Alicia Florrick e podemos sair daqui, você já começa, porque é espetacular. The Good Wife. The Good Wife, que é uma advogada que parou de trabalhar quando teve os filhos, então ela fica afastada da profissão muitos anos e é casada com o Procurador-Geral de Justiça em Chicago. E aí, as tantas, o casamento dela ali sofre um engasgo significativo e ela recomeça a advogar com um amigo da faculdade, e aí vem romance, vem tudo, mas é o dia a dia de um escritório. É sensacional essa série. Uma série do meu mundo, né, da advocacia do Projeto Inocência, Innocence Project, mais recente, que eu acho maravilhosa para a gente... enfim, olhar a dureza do sistema de justiça criminal, é A Olhos que Condenam. Eu tive a oportunidade de estar num congresso nos Estados Unidos com os 5 rapazes, né, que passaram anos e anos presos por esse, enfim, crime do qual eles não tinham participado. É maravilhosa também. E não é aquela história do Central Park, é? É a história do Central Park, dos 5 garotos do Central Park, de como é que a investigação chegou naquele ponto. E eu acho muito legal porque ela é uma série que mistura... ela é romanceada, mas extremamente fiel ao que se deu. É muito legal. Tem até o episódio da Oprah depois entrevistando, né, as pessoas de carne e osso. As séries são maravilhosas. Agora eu quero voltar para o Márcio. Ele vai estar perto da gente hoje, hein? Muita gente diz que a Lava Jato não teria ido tão longe se ele tivesse vivo. Eu acho que isso é uma coisa que ficou no passado, né, Joyce? Assim, eu lembro que a gente pode fazer essas... É sempre aquele exercício de o que teria sido diferente, né? Realmente, o Márcio faleceu num momento crucial, num momento crítico, mas hoje, nós estamos em 2021, a gente vê que, na realidade... Mas quantos anos que ele morreu, Dora? 2015, né? 16 anos. 17, 18. Então, pouco tempo. O tempo, mas eu digo, essa releitura que se faz hoje da Lava Jato, ela teve um tempo, é quase que um movimento pendular, né? A meu ver, o Márcio era uma pessoa extremamente sensata e criteriosa. Acho que o Brasil tinha que passar por aquilo, né? Natural. Nós, enquanto cidadãos, todo mundo sofre dessa angústia, né? A corrupção, a transparência, são demandas legítimas, né? Só que, infelizmente, na Lava Jato, a gente sabe que as coisas não foram feitas, vamos dizer, de acordo com as regras ou com esse objetivo equânime, né? Ou de pauta civilizatória que não tivesse lado. Então, muita coisa aconteceu. Também foi uma operação enorme que ainda tem. Então, acho que é querer dar superpoderes ao Márcio, né? Eu, como eu te falei, eu acho que eu vou até querer falar de outras coisas com você, porque às vezes eu penso que essa minha última iniciativa de criar coragem de me colocar como pré-candidata para a eleição da Ordem. Sim, nós vamos falar isso. Não, mas eu acho que isso vem porque eu fico pensando que eu vou estar mais perto do Márcio nessa visão que ele tinha, muito, para alguns romântica, mas para outros de muito respeito, de achar que a advocacia tem esse papel de uma agenda nacional, de contribuir para buscar soluções para os problemas crônicos. Então, Lava Jato é um assunto, mas na realidade no escritório eu tive a sorte de viver um ambiente
em que o que se considerava assim, que o advogado, não só o advogado criminalista, né? Quem abraça a profissão do direito está preocupado com as injustiças de uma maneira geral, né? Quer olhar para o que está acontecendo no seu entorno e quer dar uma contribuição, lógico, né? Ninguém é senhor da razão, nem vai resolver os problemas do mundo. Mas o direito ele está muito imbricado na vida das pessoas, né? Quando você precisa de uma aposentadoria, quando você, né, precisa dos seus problemas trabalhistas, civilistas, casou, separou, a todo momento, cada vez mais, né? O direito vai penetrando a vida das pessoas. Dora, nos últimos anos foram especialmente duros, né, para os advogados de defesa, porque o pêndulo pesava mais para o lado da acusação e a maioria das grandes decisões dos tribunais superiores eram a favor dessas teses mais punitivas. Aí, com essas recentes notícias que colocavam em xeque essa imparcialidade, né, de alguns integrantes da Força Tarefa de Curitiba, o ambiente melhorou para vocês na defesa? Está mais fácil advogar agora em 2021? Olha, advogar na área criminal nunca fica fácil, Joyce. Nunca fica fácil, eu não diria isso. Essa percepção de que os tribunais estavam mais duros, eu acho que ela não retrata, é lógico, são as decisões que a gente viu, né? Aquelas que iam para a grande imprensa, né? Aquelas que a gente acompanhava nesse ritmo quase que de dia a dia do noticiário. Mas o que aconteceu verdadeiramente foi que com esse expediente de trocar muitas vezes a liberdade de alguém por um processo de delação premiada, as questões básicas de violação de direitos, elas nem chegavam aos tribunais superiores. Então, assim, na advocacia criminal é isso, você perde numa instância, você tem o habeas corpus, você tem o recurso. Quando se dá uma delação premiada, e muita gente acabou sendo pressionado pelo caminho da delação premiada, a gente pode conversar se foram inteligentes para o país esses acordos, da forma como eles foram feitos, né? Se o Brasil pode evoluir para fazer acordos que protejam mais as suas empresas, a sua indústria, enfim, né? Que beneficiem mais os empregos e o país como um todo, que é mais a lógica dos acordos. Mas, na realidade, o que a gente vê hoje é que questões essenciais, como a questão básica da competência, levaram todo esse tempo para uma análise final pelo Supremo Tribunal Federal. Mas outras questões já foram acontecendo. Mesmo essa da competência, já temos aí decisões de 3 anos atrás em que se concluiu o óbvio, né? Que Curitiba não poderia abarcar causas que se deram em outros lugares, porque o penal, estou já entrando muito no detalhe, né? Mas a competência no penal ela é fixada, em primeiro lugar, pelo critério territorial. Mas é muito disso. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar de ponderação, de diálogo, de compreensão, que as coisas causam indignação, né? A gente sabe. Então, não dá para pensar que todo mundo vai ter a minha leitura, né, de advogada criminal e acompanhar. Dora, você ficou ainda mais famosa quando você defendeu a Odebrecht, né? Na Lava Jato. Foi o seu caso assim de maior porte, assim, porque o momento era único, a empresa era única, né? A Odebrecht tinha um poder, a família, e depois disso as brigas da família, e essa coisa shakespeariana, dantesca, né? Você entrou no meio do furacão ou você já era já era advogada deles? Não, então, esse caso é um caso que talvez tenha ganho uma projeção de imprensa muito especial. Eu lembro que pouco antes eu tinha atuado na defesa do Cachoeira, que tinha sido um caso com CPI, né, com aquela coisa de microfones e luzes, mas talvez não tenha tido essa proeminência que foi a Lava Jato naquele momento. Eu já advogava há muitos anos para a Odebrecht, né? A Odebrecht tinha um corpo técnico, não só de engenheiros, mas de advogados também. É uma empresa que investe muito no funcionário com anos de casa,
mas realmente naquele momento foi extremamente traumático. E eu acho curioso a gente conversar aqui, né? Porque, inclusive, recentemente saíram mensagens falando disso, né? Vamos pressionar mais ali a empresa nesse pedacinho, porque aí eles vão desistir dessa advogada. Eu continuei advogando para o Odebrecht, né? Meu cliente, inclusive, foi solto por uma decisão do Supremo Tribunal Federal lá atrás, que é uma coisa pouco conhecida, né? A notícia boa faz menos sucesso do que a ruim, Claro, normalmente, claro. né, Joyce? Mas aquele pedacinho pequeno, o advogado do Marcelo Odebrecht, foi o doutor Nabor Bulhões, grande nome da advocacia brasileira, excepcional advogado, mas você vê que é comum associação ao meu nome por aquele curto espaço de tempo em que eu lá estive, né? E assim, para mim foi uma honra advogar para a empresa, eu continuo advogando para muitos executivos da empresa. Eu lamento, né, como eu falei, algumas consequências para a economia do Brasil. Eu acho que não precisava da Vaza Jato para a gente entender as práticas arbitrárias e ilegais, sabe, Joyce? Mas, lógico, quando você lê o tom jocoso, desrespeitoso, aquilo, enfim, como eu falo da dor de estômago, né? Você encara de outra forma. Para mim, eu não posso dizer. Quando eu leio ali um procurador combinando de adulterar documento, né? Para engavetar uma tese jurídica em que a gente tinha razão, é sofrido. Mas acho que é um aprendizado para o país, para a profissão, e acho que a gente tem que saber que faz parte. É isso. Vamos trabalhar. Dora, outro dia, vamos para outro tipo de crime agora. Outro dia você teve que tirar o sutiã para entrar numa prisão de segurança máxima. Primeiro, o que aconteceu naquela hora? O que eles acharam que você tinha no sutiã? Como que é essa situação constrangedora? E o que você vai fazer? Que clientes são esses que você tem numa penitenciária de segurança máxima? Ótimas perguntas. Eu até mencionei, eu sou uma pessoa que acho que o Brasil tem que olhar as suas contas, né? Hoje há uma tendência mundial de pensar que existem estratégias melhores do que o encarceramento em massa. Não sou nem eu. Ministro Alexandre de Moraes, numa live neste sábado, reconhece do alto da sua experiência, não só de ministro do Supremo, mas com a sua trajetória de secretário de segurança, Sim, né, de promotor de justiça. Ele fala essa lógica de continuar mandando para a cadeia todo tipo de crime associado ao tráfico, né? Como solução de país, na linguagem dele, nós estamos ajudando o crime organizado e não protegendo a cidadã ou o cidadão. Então, eu vejo com muitas ressalvas essa questão do encarceramento em massa. Acho que o país que tem a terceira maior população carcerária do mundo está fracassando, não está sendo bem sucedido na sua administração da justiça. Então, a gente tem que olhar, Joyce, e lembrar, acho que isso é um fenômeno muito comum. Quando a gente pensa na cadeia, e a cadeia é triste, ela é fria. Se você chega na hora da quentinho, o cheiro dá engulhos, está sempre sendo lavado com aquele produto mais forte. Criolina. A luz não entra. Se a pessoa está trabalhando, fazendo pipa, na máquina de costura, não sei nem como consegue enxergar. Então, assim, o cárcere é muito triste. Então, quando vou à cadeia, sempre acho que isso é essencial para quem quer atuar na área criminal. Seja para, né, se você quiser ser delegada, se você quiser ser juíza, conheça o ambiente do cárcere para entender a gravidade daquilo, né? Mas eu tenho muitos clientes, como eu falei, e às vezes no Brasil as pessoas também vão para a cadeia, mesmo sendo inocentes, ou porque aqui se prende para processar, né? Prende antes. Mas segurança máxima não, né? Segurança máxima também, porque naquela época o argumento é de que o preso estaria mais protegido se ele tivesse isolado dos demais, porque era um caso de muita repercussão. Questionável, mas o que acontece? Você passa naquelas máquinas, que nem do aeroporto, aquela máquina, e a máquina não parava de apitar. E eu tinha viajado muitas horas. E aí o agente penitenciário falava, doutora, a senhora não vai poder entrar, não tem jeito, não para de apitar. Falei, não tem problema, deve ser o ganchinho do meu sutiã. E o cara ficou olhando para mim, eu tirei o sutiã ali por baixo da camisa, botei na esteira ali,
E parou de apitar e eu entrei. Mas esse tipo de situação, né, quer dizer, não pensada, imagina quem tem um familiar preso e tem que passar lá pela tal revista vexatória, né? Olha, exemplos de machismo no mundo da advocacia criminal, como nós estamos aqui no Glamurama, vamos dar até um Pode mais falar. chique, Joyce, um chiquérrimo. Eu falando numa conferência em Miami com 2 colegas suíços sobre lavagem de dinheiro no Brasil, processos, né? E eu estava com esses colegas, um colega super respeitado, e aí eu recebo o PowerPoint, já faz uns anos a gente ainda usava muito PowerPoint, que ele me mandou. E na minha fala, no meu pedaço, tinha uma ilustração que era assim, uma foto do carnaval, um gringo, acho que ele se identificou com a figura assim, bem rosado de sol. E literalmente, pode falar a palavra feia aqui na sua live? Pode. Assim, pode. Eu não sei, né? Tipo assim, dando uma agarrada, né? Uma imagem que para mim remetia não à beleza do carnaval, não era uma passista na sua exuberância, era uma coisa assim de turismo sexual, era uma imagem... Assédio. Não, eu falei, olha, fulano, não dá, né? Essa não é uma imagem para... Não, mas o Brasil é visto dessa forma. Você quer que eu use o quê? Essa é uma imagem do Brasil. Eu falei, olha, eu sou uma advogada brasileira, eu sou sua colega, né? Você pôs, sei lá, o lago, né? O prédio. E olha, foi difícil convencê-lo de que aquilo não era adequado. Ele achava que tudo bem. Por que eu não queria palestrar? Qual que era o problema? Que eu estava sendo chata. Então, essas situações, elas têm muitos vieses, né? A gente tem que estar, enfim, disposta. Outro dia entrevistei a Beatriz Milhazes, uma artista plástica, né? A mais famosa viva do Brasil, mais valorizada, mais tudo. E ela me falou que tem maior preconceito no mundo da arte contra mulheres. Eu não imaginava. Eu levei um susto. No direito, até tudo bem, eu acredito. Mas no mundo da arte... É incrível. Melhor com essa luz ou sem essa luz, Joyce? Está me vendo bem? Que está ficando escuro aqui. Estou te vendo bem. Então tá bom. Beatriz Milhazes tem aquela coisa maravilhosa que quando você olha, você já reconhece o trabalho autoral dela, né? Isso é muito emocionante. Mas você vê que até no mundo dela tem esse tipo de preconceito contra mulheres. Pelo amor de Deus. Já foi, né? Durante a pandemia, Dora, aumentaram números no seu escritório ou isso não teve... Porque depois a gente vai falar também de violência, né, contra a mulher. Alguma hora a gente vai falar aqui. E que isso aumentou muito durante a pandemia. Mas eu não sei se você tem esse tipo de caso. Você foi mais procurada durante a pandemia ou continuou... Eu acho que a primeira etapa da pandemia foi muito difícil, não só para quem advoga, mas para o próprio judiciário se organizar. Até hoje, viu, Joyce? Às vezes a gente não sabe se um prazo está correndo, se não está. Tem o processo físico e o eletrônico. Então, nós vivemos uma primeira etapa em que acho que todo mundo ficou perdido e, na realidade, ninguém imaginava a duração da pandemia, né? Acho que a gente não imaginava... Nem os médicos. Não tinha, exato, nem os médicos. Então, acho que esse momento foi quase que ali, foi onde surgiram as lives, essa oportunidade de dialogar, às vezes até, como eu falei, os tribunais conversando com os advogados, foi um ambiente rico de refletir sobre algumas questões. Quando ficou claro que nós íamos viver essa pandemia por muito tempo, aí voltou o expediente normal, o novo normal. É o novo normal, em que os processos estão acontecendo. Agora, como falei, eu tenho uma filha na faculdade e o meu caçula já presta vestibular esse ano. Para uma colega que tem 2, 3 filhos em casa, pequenos, né? E assim, a gente tem que pensar. Eu entro à tarde para fazer audiência, outro dia com um membro do Ministério Público Federal. Eu falava com ele e a filha puxava, né? Pai, puxa a calça. Naturalmente, normal, né? A casa das pessoas, ela foi invadida pelo mundo do trabalho. E eu acho que... Mas o mundo do trabalho que invadiu a casa. Né? Exato. Então, você não tem aquela separação que você coloca... Como eu falei, eu tô com esse
cabelo de adolescente, né? Que não se eu com esse cabelo sem cortar, ninguém faz a unha, ninguém põe mais um brincão, porque você já tá assim com aquela... Mas isso... para a advogada que consegue separar até os assuntos mais tensos, mais dramáticos e tratar deles no escritório, e em casa você tenta, né, ter a doçura, ter a liberdade, ter uma coisa mais acessível, ficou muito, muito complicado, né, Joyce? É aquela coisa, como é que eu digo para o meu cliente que são 10 horas da noite e que a gente pode conversar sobre isso amanhã sem ser indelicada, porque eu Cliente não vivo quer do nem cliente, saber, né? né? Cliente de advogado famoso não quer nem saber. Não, mas a gente faz isso também. Eu tenho que me policiar, senão você pergunta para o médico alguma coisa que você podia perguntar no dia seguinte. Acho que essa dinâmica do tal do home office, essa equação que a gente não achou ainda, né? E se a pessoa Ainda não. se Muito preocupar... nova essa equação para ter um resultado satisfatório. Dora, você acha que esses casos de violência doméstica, né, contra a mulher, que aumentaram tanto na pandemia, você acha que essa liberação escancarada de compra de armas e porte de armas vai piorar isso? Olha, Joyce, não só eu acho, como isso está identificado pelas pesquisas, né? Eu recomendo entrar no Instituto Patrícia Galvão, tem um site na internet com dados, assim como o Sou da Paz, né? As entidades que olham para isso e pesquisam isso. Eu escrevi um artigo há 10 dias, porque eu atuo como assistente de acusação num caso de feminicídio, ou seja, um processo de júri, que a gente está fazendo audiência virtual com todas as dificuldades. E realmente eu participei muito da discussão do Estatuto do Desarmamento lá atrás. Me parece injustificável do ponto da proteção da integridade física, em especial das mulheres, a questão desse descontrole desbaragado das armas de fogo e do aumento da aquisição de armas de fogo. Vamos comemorar aqui, porque a gente na pandemia precisa de notícia boa, né? Precisa a decisão de ontem da ministra Rosa Weber sobrestando a entrada em vigor disso. Quer dizer, quem para se defender, Joyce, precisa ter 6 armas de fogo em casa? Quem? Tem comentários. Não, e outra, eu lembro disso, mulher, né? Vamos pensar uma pessoa que tem o trabalho de empregada doméstica, pega o ônibus cedinho, termina de trabalhar, vai pegar o ônibus, vai chegar em casa no escuro, porque andou muito. Tá com medo? Claro que tá. A gente tem medo de andar na rua, né? Tá com a sua bolsa, tá pensando num outro tipo de agressão. E não vai armada, né, Joyce? Não é? Que mulher você conhece que sai armada com um revólver no bolso? Então, a arma... dizer que o aumento do número de armas protege a sociedade brasileira é um desconhecimento muito grande. Estou felicíssima, comemorando a decisão da ministra Rosa Weber, e a gente tem que olhar para números, né? Não para discurso, a gente tem que olhar para pesquisa. Com certeza. Dora, vamos falar um pouquinho do Innocence Project? Eu só preciso falar porque eu amei. Série brasileira, tá aqui na tela. Bom dia, Verônica. É muito bom, é emocionante. Assisti com a minha filha, a gente nem conseguia dormir. Excelente a série. Vamos falar do Innocence Project, por favor, vou ficar feliz em falar. Como funciona esse projeto? Você conheceu ele fora, né? Você participou fora do Brasil, aí você trouxe para o Brasil. Como funciona esse projeto? Esse projeto, o diferencial dele é que é um projeto voltado a entender e identificar casos em que uma pessoa inocente é condenada em definitivo por um crime que não cometeu. Então, a gente parte de alguns pressupostos, né? Em tese, não interessa para nenhum ator da justiça criminal a condenação de um inocente. E, entretanto, esse é um fenômeno quase que muito frequente aqui nesse país, né? Olha, isso é muito interessante. Quando eu tive a oportunidade de passar esse ano como visitante em San Diego, inclusive é bacana falar que eu estive na Califórnia, porque é fronteira com o México, e o diretor do projeto de lá, que me acolheu, a expertise dele é fomentar projetos pela América Latina. Então, a gente faz parte da Innocence Network e da Rede Inocente, o que é muito bom, porque são sistemas mais próximos do nosso em termos de modelo, né, de sistema legal. Mas, na realidade, a gente faz um trabalho de formiguinha, detalhado, de investigação de um caso. Então, a gente recebe
pedidos de assistência pelo nosso site, Inocência Isso que eu ia te perguntar. Quem está passando por um problema na família, tem alguém condenado injustamente, entra no site, é isso? Isso, entra no site, o formulário está lá disponível, inocencebrasil.org. É um formulário longo, mas é um formulário que, enfim, a gente não exige que tudo ali esteja preenchido. E aí a nossa equipe vai filtrando. Nós temos um trabalho bem metódico, então é preciso esclarecer que ele é lento, né? Porque é um trabalho de diagnóstico. E nós fazemos esse diagnóstico também com o apoio dos nossos alunos, porque a gente tem o que se chama projeto de extensão, que é uma clínica legal, funciona em São Paulo, na GV, né, na Faculdade de Direito da GV, mas é aberto a todas as faculdades. Inclusive, nesse momento da pandemia, pela primeira vez, a gente também conta com a turma de alunos. Nossa turma que começou agora são 20 alunos do interior, o que é muito legal, porque antes a gente não tinha essa dinâmica no modelo presencial. E aí nós coordenamos, orientamos o estudo do caso, e quando chega esse ponto de maturação, né, de que você tem como afirmar que foi feito todo um diagnóstico em que se encontra uma prova que, se tivesse sido levada em consideração, mudava o destino daquele caso, a gente passa para a etapa judicial. Mas são aqueles casos que tem o tal do trânsito em julgado, que quer dizer o quê? Já tentaram todos os recursos e a defesa perdeu todos. Nesses casos que a gente trabalha. Vocês, quanto tempo você montou esse projeto no Brasil? Eu voltei da Califórnia em 14, né, quando eu já pretendia... Só que aí eu caí de paraquedas na Lava Jato, Joyce. Então, ficou adiado. No final de 2016, eu convidei os dois diretores, que são meus parceiros de trabalho, a Flávia Hall e o Rafael Tuscherman. Nós montamos o projeto. Eu conheço, né, a Flávia Hall de nome. Minha grande parceira de jornada do direito criminal e do nosso mundo também, da advocacia do terceiro setor e das ONGs. Muita gente já está te procurando, Dora. Isso já é uma praxe. A gente já recebeu 3.000 pedidos de assistência. É muito trabalho. A gente depende, obviamente, é um trabalho que a gente faz de forma gratuita, né? Sim. Os alunos trabalham, nós temos muitos voluntários inscritos, mas a grande beleza do projeto, Joyce, lógico, que você conseguir que uma pessoa inocente volte para casa, né? Reveja a sua família, retome a sua vida, volte a gozar desse estado de liberdade plena, é maravilhoso. Mas, quando a gente consegue projetar a identificação de uma causa do erro para outros casos, aí é fantástico, né? No ano passado, nós atuamos no habeas corpus da Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública que trabalha muito e muito bem em prol das pessoas que não têm dinheiro para contratar seu próprio advogado. Nós avançamos nessa agenda do reconhecimento, explicando que o reconhecimento é uma prova em que antes, quando eu me formei, a gente depositava assim, reconheceu positivamente, então é certeza que é aquela pessoa. E aí a neurociência avançou, as pesquisas avançaram, e hoje o que a gente está vendo é que chovem casos em que a pessoa, sem querer, ninguém reconhece o outro de propósito para mandar o inocente para a cadeia, mas porque a gente é enganado pela própria memória. Sim. Acaba falhando. Então, essa é uma conquista super importante que está se repetindo em outros casos, em outros projetos, outras iniciativas. Então, é para isso que a gente trabalha. É um trabalho de aprimorar o sistema de justiça criminal. Dora, qual é o papel da sociedade civil nesse quadro, nesse contexto? Porque o Estado brasileiro tem 800 mil presos e metade deles sem condenação, é isso? É exatamente isso. E um número de inocentes que não tiveram direito à devida defesa nos processos. Então, que políticas são importantes para parar com esse encarceramento em massa, sem julgamento, sem nada? Olha, Joyce, a gente pode usar o termo técnico, que seria melhorar o estándar probatório, mas vamos usar o termo que é o... Que eu entenda. Que eu entenda. Que eu entenda também. Acho que a gente tem que desmistificar algumas coisas. Às vezes a gente pensa
aquele discurso, o Brasil é o país da impunidade, a pessoa comete crimes e não vai para a cadeia. Olha, gente, na maioria das questões associadas à criminalidade comum, a pessoa é presa no primeiro momento da investigação. Estando presa, às vezes ela era até a pessoa que estava contribuindo para pôr comida na mesa, então dificilmente a família fica desorganizada. Então vamos lembrar que no universo dos presos brasileiros, né, são pessoas que tiveram muito pouca oportunidade de contar a sua história. Eu diria que é isso, né? Então, às vezes, eu que sou criminalista, se eu fico pensando muito, né? Se eu começo a ler os meus processos do Innocence, no domingo eu sempre pego para ler um, às vezes eu falo, meu Deus, como é que a gente precisa fazer alguma coisa? Agora, óbvio que essa angústia, né? O que seria o meu primeiro pedido? Lembra que por trás de cada preso você tem uma vida, uma família, filho, tio, parente, avô, amigo do trabalho. Às vezes, Joyce, a pessoa que é uma testemunha de defesa vai ao fórum, não sei se você já teve que ser testemunha em audiência, né? Não. E o ambiente da audiência é um ambiente formal, a pessoa fica com vergonha, ela até sabia coisas que ela podia contar e ela não conta. Quando ela vai defender, né, o seu amigo, jovens, muito jovens vão para a cadeia, então estava na balada, aí se sentem envergonhados, às vezes são, mas o senhor está cometendo falso testemunho, às vezes. Então, é um ambiente em que a pessoa não conta tudo que ela sabe. Então, primeira coisa é esse olhar mais humanizado e lembrar que a gente precisa realmente repensar o sistema de justiça criminal para que as pessoas tenham voz, tenham essa oportunidade de se manifestar. E depois essa lógica da política criminal, né, Joyce? Uma das maiores alegrias do meu exercício profissional foram 5 minutinhos que eu falei no habeas corpus das mães livres. Né? Estou dando esse nome, mas que foi reconhecer um direito que está em vários diplomas internacionais, que é uma mãe, né, processada, que pode ficar na tal da prisão domiciliar, responder ao processo em casa, porque ela vai fazer falta para o seu filho menor de 12 anos. Então, eu acho que assim, quebrar alguns mitos, sabe? Ter a mente aberta e ouvir as histórias. A imprensa ajuda muitíssimo nisso. Acho que nessa pauta do reconhecimento, grande parte da mudança veio dos jornalistas que se dispuseram a contar as histórias, né? Dar rosto para a pessoa. Que bonito isso, né? Bonito isso. Tem alguma causa que você não trabalharia de jeito nenhum, Dora? Existe isso? Eu acredito, né? O que eu aprendi, o nosso juramento de advogado, você está preparado para fazer a defesa, é o seu trabalho. A gente nunca pode misturar, né, a pessoa do advogado com a pessoa do réu. São duas. Então, assim, eu me sensibilizo quando eu vejo um colega sendo atacado em razão da causa que ele assumiu. Esse é o meu compromisso profissional. O que eu vou te dizer, Joyce, é que se você trabalha num escritório com 2, 3, 4 advogados, às vezes você tem uma sensibilidade para algum tema que o seu colega vai fazer melhor do que você. Eu acho que eu tenho meus pontos fracos, né? A gente também tem que ter a honestidade de dizer se a gente tem condição de atuar como deveria. Mas é isso, eu não tenho assim um pressuposto. Não tem nada de especial. Não. Bom, vamos falar um pouco da OAB, que é uma coisa muito bacana. Você teve um monte de nomes, né, te apoiando para a eleição que deve acontecer em novembro, na qual você é candidata à presidência. Não é a primeira mulher, é? Não, a Rosana Chiavassa, grande advogada da área de seguros, uma liderança da profissão, concorreu em 2013, se eu não estou enganada. Na semana passada teve um manifesto, né, assinado só por feras, os maiores juristas, advogados, 4 ex-ministros da Justiça, apoiando o seu nome para a presidência da OAB. Aqui apareceu a Maristela Gregori, dizendo que vai votar em você. Aí tem a advogada também que eu conheço, a doutora Roseli Sólio, que também vai trabalhar por você. Boa, minha grande amiga. Ela é muito bacana, Roseli. E como que você vê isso? Você já está vendo que a sua campanha está indo super bem? Você... eu não gosto de falar isso, né? Já está com o pé lá. Tudo pode mudar, né? Mas
é muito desafiador e muito bacana, né? Joyce, ao contrário, eu diria que aqui tem que ter a humildade de entender que é um desafio, né? Eu sou pré-candidata, as definições só se dão em outubro pela regra da Na OAB. véspera quase da eleição. Quase na véspera da eleição. A OAB não é a OAB do direito penal, a OAB é uma entidade de todas as advocacias. Então, o que a gente está fazendo? Montando um time. Lógico, um manifesto me deixa assim, né, com mais compromisso de fazer essa construção. É muito bacana pensar que essa vai ser a primeira eleição depois que foi aprovada a regra da paridade metade, né? Metade mulheres, metade homens. Isso já é maravilhoso, né? Foi muito emocionante acompanhar isso. Você trabalhou para isso? Eu estava contando da União das Mulheres Advogadas, que é o nosso grupo UMA, que funciona como esse grupo de apoio, com essas trocas, e instigadas pela atuação das conselheiras federais que trouxeram essa bandeira, né, do projeto Valentina, que foi o projeto Paridade. Nós trabalhamos, fizemos manifestos, tentamos impulsionar e ficamos naquela marcação até dar certo, porque numa fase inicial no Conselho de Presidentes foi super dividido, 13-13, com desempate em favor das mulheres. E da mesma forma, no grupo surgiu muito forte, nós temos que trazer as cotas junto com a agenda das mulheres, né? Porque são agendas que, pelo amor de Deus, né, Joyce? Assim, quer dizer, se eu me formei em 94 e nós estamos aqui, eu e você trabalhando, e eu olho para aquela foto da UAB e tem 0 mulheres, 0 presidentes hoje, quer dizer, nós temos a presidente no Amazonas que ingressou já durante o mandato, né? Mas foi uma agenda que foi crescendo dentro de mim e eu estou muito feliz com essa construção que, como eu falei, não é do meu mundo só, né? A gente tem problemas crônicos, desafios enormes. Imagina você se formar e não poder fazer o exame da UAB, porque a pandemia levou ao cancelamento do exame, né? A gente está lutando muito, lembrando que a gente precisa fazer o voto digital para que no dia que saiu a entrevista... Sim. Na Folha, meus pais são mais velhos. Aí falava, eu gostaria muito de votar na Dodó. Mas eu não vou poder em novembro. A gente não sabe como vai estar. Então, hoje a gente tem essa obrigação de construir uma eleição mais inclusiva, né? Mais uma moderna. Possibilidade, né? Tudo é digital, né? O advogado hoje ele foi instado a ter o certificado digital. É complicado, é caro. Né? A gente se preocupa que a pessoa tenha que pagar o melhor plano do Wi-Fi, que ela tenha que estar conectada, que ela tenha que estar disponível. São muitos desafios para a advocacia, mas que passou da hora da gente pensar nessa OAB moderna, próxima, acessível, né? E que as mulheres também possam se enxergar, porque nós somos metade das advogadas desse país, né? E quanto mais jovens, mais mulheres, né? Um dado das faculdades de Direito é que você tem, assim, a cada 10 alunos que ingressam, 6 ou 7 são jovens estudantes mulheres. Muito bacana isso. Dora, a gente está chegando no fim dessa conversa maravilhosa, onde eu aprendi muito. Eu queria saber se faltou algum assunto muito relevante que a gente não tocou. Não, imagina, foi uma alegria estar aqui. Eu estou aprendendo, eu estou recebendo uma bronca que parece que agora, finalmente, com essa coisa da... Primeiro eu tive que criar um Instagram para poder participar das lives, Joyce, porque eu não tinha. E agora Sim. Eu sou Dora Cavalcante, ponto oficial. Então eu tenho que divulgar isso, que eu nem sei. Mas... É lógico que se eu estou aqui dizendo que eu vou trabalhar por uma UAB mais moderna e mais acessível, eu preciso entender essas demandas da jovem advocacia e dialogar, porque acho que isso é o que tem de mais rico, né? É muito gostoso conversar. Às vezes, num caso difícil, o que você mais precisa é bater um papo, é um conselho, é a sua angústia, trocar uma ideia com alguém. Na época do Márcio, a gente fazia isso no nosso prédio lá da Liberdade 65, andava para cima e para baixo, batendo papo com os criminalistas. Eu queria que a OAB pudesse ser esse espaço de convivência mesmo, sabe? De buscar um acolhimento. De troca. De troca, é isso. Então,
tô aqui com os meus desafios de pandemia. Muito obrigada pelo convite. Fiquei super Obrigada a feliz. você. Conta conosco aqui, tá? Muito legal. Um beijo para você. Obrigada, Dora. Um beijo. Tchau. Boa sorte, desde já. Obrigada. Uma conversa muito boa com a criminalista Dora Cavalcante. Foi muito... Nossa, me esclareceu vários pontos e espero que vocês também tenham gostado. Obrigada pela presença, obrigada, Dora. E a gente se vê amanhã. Tchau, Isabel. Tchau, que bom.